Na primeira questão aí que nós temos, já vamos falar sobre gerenciamento de pastas e arquivos, né? Lá presente no Windows. Nós vamos então começar com esse conteúdo ali, beleza? Vamos lá então. Questão de número 1 da nossa banca IDECAM, que diz o seguinte: durante uma auditoria em estações com Windows 10 e 11, constatou-se que o ícone relatório mensal na área de trabalho abria o arquivo C:/dados/relatórios 2026 relatório mensal.xlsx. Isso aqui é um arquivo e ele está falando que havia um ícone com esse nome, relatório mensal, na área de trabalho, e apontava para esse arquivo aqui. Após reorganização de pastas, o arquivo foi movido para, olha só, a mesma pasta, só que dentro de 2026 foi para FEV, provavelmente fevereiro, né? Então, saiu aqui de 2026, foi para uma pasta dentro de 2026 chamada FEV, mantendo o mesmo nome, o arquivo tinha o mesmo nome. Para restabelecer o acesso sem duplicar o arquivo, um técnico decidiu substituir o item da área de trabalho por outro, criado a partir do arquivo real, utilizando copiar e a opção colar atalho. Diante deste contexto, considera-se que o procedimento esperado corresponde, letra A criação na área de trabalho de uma cópia do arquivo por meio de copiar e colar, mantendo o item relatório mensal atualizado para o novo caminho. E aí? Vamos lá. Vamos com calma, né? B. A criação na área de trabalho de um atalho para a pasta C:/dados, relatórios 2026 FEV, de modo que a abertura do relatório ocorra pela navegação até o arquivo dentro do diretório. Então ele falou aqui, ó. C. A criação na área de trabalho de um atalho apontado para C, dados, relatório 2026, FEV, relatório mensal.xlsx, obtido por copiar do arquivo real e colar atalho, preservando o arquivo no diretório de origem. E letra D, a criação na área de trabalho de um arquivo de atalho, relatório mensal.xlsx, por copiar e colar com a atualização automática do destino do link quando o arquivo for movido entre subpastas. Bom, pessoal, o que nós temos aqui? Você que está participando comigo, vai lá, coloque então o número da questão. Você que está participando aí, você pode também colocar aí a sua resposta, né? O número da questão é a sua resposta, para a gente saber o que você pensa que é a nossa resposta aí. Vamos lá? Beleza, pessoal? Vamos que vamos! Gabarito dessa questão, vamos ao gabarito. Gabarito é a letra C mesmo, pessoal, letra C. Olha só, errado, não vai copiar o arquivo, não é o arquivo, é outra coisa, não vai ser na pasta e lá dentro você vai procurar o arquivo lá dentro, não, vai ser criado um atalho apontando para o arquivo mesmo, tá? É o arquivo que vai ser, então, criado quando for feito esse procedimento que ele falou aí para gente, né? O procedimento de copiar e colar o atalho, tá legal? Então, muito importante aí, né? Saber que realmente vai ser feito esse procedimento aí, portanto, beleza? Importantíssimo aí. Vamos entender o que está acontecendo? Vamos lá, isso aqui é legal, importante, vamos aqui para você saber, tá?
Bom, a gente tem então, vamos supor, né, a gente tem aqui, portanto, tá aqui, ó. Vou falar para você aqui, ó. A gente tem, portanto, aqui uma pasta. Aí suponhamos que tem essa pasta aqui, né? Esse arquivo aqui, eu vou renomeá-la para imagem, tá? Tudo bem. Imagem. O que ele fez? Ele veio aqui, copiou o arquivo, tá? Botão direito e vem aqui em copiar, tá legal? Ó, aqui ó, copiar, beleza? Nessa partezinha aqui, tá? Então ele copiou, beleza. Aí o que ele fez? Foi lá na área de trabalho e fez o quê? Colou o arquivo, o atalho, perdão, colou o atalho, tá? Aqui ó, colou o atalho, beleza? Então tá colando o atalho. Quando ele faz isso, cola o atalho. Deixa eu pegar aqui. O atalho ele colou em outra. Aqui, ó, vamos novamente. Aqui, ó, colar atalho. Beleza. Aqui o atalho colado. Então o atalho, se você verificar aqui, ó, clicando com o botão direito, eu vou até só botar o mouse em cima. Ele até já mostrou para mim, ó. Espera aí, rapidinho. Vamos voltar aqui, vamos aqui, ó. Olha lá, o que ele está mostrando? Ele está mostrando exatamente o local desse arquivo, né? O local do arquivo, tá? Olha lá, o local é imagem, que está onde? Tá em todo esse caminho aí, beleza? Então ele faz exatamente isso, ele cria um atalho, você copia o arquivo e faz o quê? Cola o atalho, tá legal? Copia o arquivo e cola o atalho, exatamente conforme a nossa questão, beleza? Então, maravilha! Vamos lá. Próxima questãozinha aí, tá? De número 2. Vamos então a questão de número 2, vamos até aumentar um pouquinho essa questão aí, que tá meio... Aí, agora sim, beleza. Em uma auditoria, um servidor recebe o arquivo controleorçamentário.xlsx armazenado em uma pasta diretório de rede do Windows. Ó, outra aqui, ó, xlsx, isso aqui é o quê? Excel, viu? Arquivo do Excel, beleza? Maravilha. No Excel, a pasta de trabalho contém a planilha dados, com registros organizados em linhas e colunas com cabeçalhos, e a planilha painel, ó, planilha dados, planilha painel, que exibe um gráfico alimentado pelos dados de dados, planilha dados. Para permitir a inserção de uma coluna no meio do conjunto e a inclusão de novas linhas ao final sem redefinir manualmente o intervalo de origem do gráfico, o intervalo de dados foi formatado como tabela do Excel. Tendo por base o exposto, marque o item que informa a caracterização tecnicamente coerente dos conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos no cenário descrito, tá? Então vamos lá, letra A. A caracterização considera a pasta, veja que ele falou de uma pasta aqui, né, diretório. Pasta como diretório do Windows, onde o arquivo está armazenado. Então, ele está falando de um assunto primeiro aqui, que é o assunto pasta. Então, vamos lá. Ele está falando de pasta, que é o quê? Um diretório do Windows. Beleza. A pasta de trabalho, como o arquivo xlsx, que contém planilhas. Os dados, como células, na inserção de linhas e colunas. O gráfico, como objeto baseado no intervalo de células. A tabela do Excel, como estrutura que expande o intervalo ao inserir colunas e acrescentar linhas, mantendo o gráfico atualizado. É exatamente isso.
tá? Então, lá no Excel, nós temos que entender a diferença. O que é pasta de trabalho do Excel e o que é pasta de diretório do Windows. Tá? A pasta de diretório do Windows a gente acessa onde? Lá no Windows Explorer, que é hoje no Windows 11 a gente chama de explorador de arquivos, tá bom? O antigo Windows Explorer. Então, a pasta é o diretório. Só que a Microsoft, lá no Excel, chama o arquivo de pasta de trabalho no Excel. Então, a pasta de trabalho. E a pasta de trabalho, que é o arquivo, contém as planilhas. Tá? Então, não confunda isso daí, ok? Pasta de trabalho do Excel com pasta diretório do Windows. Beleza, então. Maravilha. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3, que diz o seguinte. Gabriel está trabalhando em um computador com Windows 10 e precisa ir ao banheiro. Selecione a alternativa que mostra o atalho que ele deve utilizar para bloquear o computador. Então você bloqueia para quê? Para ninguém acessar indevidamente a sua sessão que você está logado ali, né? Então você vai lá e bloqueia a sessão do Windows. Qual dessas teclas de atalho aqui? Isso aqui é a tecla da logomarca do Windows, a gente chama de tecla Win, tá? Win X, Win L, Win D, Ctrl V, Ctrl X. Vamos lá, participa comigo, você que está aí online, ao vivo, aqui nessa nossa live de hoje, e coloca o número da questão e a sua resposta. Coloca aí que eu quero ver essa galera participando ativamente aí das nossas questões aqui hoje. Vamos ao gabarito da questão? Eu acho que nessa daqui ficou sem gabarito, mas gabarito da questão é, portanto, a letra B, meus queridos, tá? Letra B, essa é a nossa alternativa aí, tá? Win L para bloquear a nossa tela, a nossa sessão, para poder sair, se ausentar e ninguém acessar isso daqui, tá bom? Beleza? Muito bem, aí é muito importante, Decan gosta de trabalhar com teclas de atalho. Então eu trouxe para você aqui uma série de teclas de atalho para você memorizar, uma combinação de teclas de atalho com a tecla Win, né? Cai bastante aí, como você está vendo aí, né? Então nós vamos falar sobre essas teclas de atalho do Windows, fazendo a combinação com a tecla Win. Vamos lá? Então a gente tem, portanto, aí, ó, tecla Win combinada com a tecla A, que aciona as ações rápidas do Windows, que é o quê? São aquelas, eu diria, deixa eu mostrar para você aqui o que são as ações rápidas aqui do Windows, tá? Ações rápidas do Windows, que são, então, portanto, essas aqui, ó, você vai ver agora. Quando a gente aciona ali o mouse e a gente clica nessa parte aqui nessa parte aqui, ó, como você tá vendo, tá bom? Nessa partezinha aqui, pera lá, o que tá acontecendo aqui? Isso, agora sim. Nessa parte aqui do relógio, tá? Aí sim você consegue acionar as ações rápidas. Que ações rápidas são essas? Ações rápidas de você conectar a internet, conectar um dispositivo móvel Bluetooth, né? Acionar o modo avião para desativar as conexões sem fio, a energia, brilho,
o som, a parte de som, acessibilidade e tudo mais. Essa partezinha aqui, ó, são as ações rápidas que você aciona, é como se fosse uma central de ações rápidas que você aciona por meio da tecla WinA. WinB exibe os ícones ocultos da área de notificações, que também, nessa mesma partezinha aqui, eles ficam aqui, ó. Os ícones ocultos ficam aqui, tá legal? Quando você aciona o WinB, ele vai lá e aciona para você esses ícones ocultos que você vai ver aqui agora, portanto, tá? Também estão presentes ali quando você aciona este botãozinho aqui, que você está vendo aí agora, legal? Então, quando você aciona este botãozinho, o botãozinho aqui dos ícones ocultos, ele mostra, então, isso daqui. Tecla de atalho WinB também mostra para você aí, tá bom? WinC aciona o Copilot, que é a inteligência artificial e o assistente, o chat de inteligência artificial do Windows, da Microsoft como um todo. WinD exibe a desktop. WinE aciona o explorador de arquivos. Isso aqui em ordem alfabética, tá? Para você memorizar as principais teclas de atalho aí do Windows, tá bom? Beleza, então? Vamos lá. É o WinF, que é para acionar o Hub de feedback. WinG, que exibe a barra de Games. WinH, que abre ferramenta de ditado por voz. WinI, aciona a janela de configurações, central de configurações como um todo. WinK, para conectar a outros dispositivos móveis, né? Temos aí também mais teclas de atalho na ordem alfabética, tá? A gente vai ter aí o WinL, bloqueia a sessão do computador, o WinM, e é que é a resposta da nossa questão, né? O WinL. O WinM é minimizar todas as janelas, o WinP projetar a janela para um outro monitor, o WinQ pesquisar, para você localizar arquivos, pastas, aplicativos e configurações, e mensagens também. O WinR aciona o comando executar. O WinS aciona aí também a pesquisa, mesma que o WinQ, mesma coisa. O WinT exibe os flips da barra de tarefas, que são miniaturas das janelas que estão abertas, aquelas que estão ali, né, sobre... Quando você move o mouse sobre um botãozinho, ele mostra então a miniatura. O WinU, que abre as configurações de facilidade de acesso. O WinV abre o histórico da área de transferência, que é uma das ferramentas que eu mais uso no dia a dia, muitíssimo versátil essa ferramenta, ajuda muita gente. E o WinX, que abre o menu link rápido, né, que permite então você acionar aí algumas funcionalidades de configurações do Windows, quando você clica também com o botão direito sobre o botão iniciar, abre também esse link rápido, menu link rápido com as configurações do Windows, de várias configurações, né? PowerShell, ou linha de comando e assim por diante, beleza? Principais teclas de atalho, né? Muito importantes essas teclas para a gente usar no dia a dia. Vamos lá, mais uma questão de número 4, que diz o seguinte. No Windows 11, o gerenciamento de arquivos é feito por meio de estruturas de pastas de diretórios, além do uso de atalhos e configurações do sistema que facilitam a organização e acesso a recursos. Nesse contexto, marque a alternativa correta para o sistema operacional relacionado. A. Um diretório é um tipo especial de arquivo. Errado, né? Diretório não é arquivo. Diretório é uma pasta, um container de arquivos e pastas. B. Uma pasta pode conter outras pastas, arquivos e atalhos, formando uma estrutura hierárquica.
Isso aqui está certíssimo, né? É isso que a gente vê lá no Windows, quando a gente trabalha com o Windows Explorer. E eu vou trazer aqui para você o Windows Explorer. E você tem aqui, portanto, olha aí a hierarquia, né? Quando você vai vendo, ó, essa pasta está dentro dessa, essa daqui está dentro dessa, essa daqui está dentro dessa, ou seja, há essa hierarquia. Portanto, de fato, essa é a resposta, né? Uma pasta pode conter outras pastas, arquivos e atalhos, e até mesmo um programa executável lá dentro, armazenado, se for o caso. A letra C está errada porque os atalhos duplicam o conteúdo do arquivo, do original de um arquivo. Errado, elas não duplicam, elas só apontam para o arquivo. D, está errado porque arquivos com a mesma extensão obrigatoriamente possuem o mesmo conteúdo. Não, gente, nada a ver, né? Mesma extensão, nem o mesmo nome. Às vezes tem o mesmo nome com extensão diferente, né? Por exemplo, carta.docx é diferente de carta.xlsx. Tá? São arquivos diferentes, podem ter conteúdos diferentes, não é porque tem o mesmo nome ou porque tem a mesma extensão. A extensão, portanto, é o formato do arquivo, aquilo que vem após, né? Aquilo que vem após ao nome, né? Depois do último ponto no nome do arquivo é a extensão que ele possui, né? Geralmente composta de 3 ou 4 letrinhas ali, tá? O aplicativo Configurações do Windows permite mover arquivos e alterar nomes de pastas diretamente. Errado é o explorador de arquivos que faz isso, tá legal? Explorador de arquivos foi esse que eu acabei de mostrar com a estrutura hierárquica das pastas. Esse aqui é o explorador de arquivos, tá legal? Esse aqui, portanto, é o nosso explorador de arquivos, beleza? As configurações do Windows são essas daqui, ó, que você está vendo aqui agora. As configurações do Windows são, portanto, essas daqui, tá? Vou até diminuir aqui para você ver melhor. Essa é a central de configurações, ó, configurações do Windows, que você pode, então, acessar as configurações dele, beleza? Continuando, vamos para a questão de número 5. Agora a gente vai falar de segurança da informação, hein? Vamos lá? Um software malicioso é instalado silenciosamente em um computador corporativo e sem consentimento do usuário para registrar as teclas digitadas, capturar screenshot, né, ou seja, o print da tela, e exfiltrar, ou seja, extrair dados credenciais de acesso a sistemas internos para um servidor controlado por atores maliciosos. Então ele faz tudo isso e envia para um servidor controlado por atores maliciosos. Esse tipo de ameaça é classificado como letra A, ransomware, B, spyware, C, phishing, D, spam, E, firewall. Vamos lá, participa comigo. Quero ver então você aí, ó, número 5 e a sua alternativa. Vai lá, coloca lá que eu quero ver. Vamos ao gabarito dessa questão aqui. Você que está participando comigo, essa galera aí, estou gostando de ver aí o J. Leonardo, Guilherme, Josiane, Felipe. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá, mesmo assim, Felipe, participa aí, vamos de informática, porque você está se preparando não só para a Assembleia Legislativa, mas também para outros concursos que cobram informática. Banca IDECAM, uma banca muito atuante nesse ano de 2025 e agora também 2026. Vamos que vamos, pessoal. Vamos, gabarito da questão. É um spyware. Vamos lá. Spyware é, portanto, essa ameaça que está dizendo aqui. Tá? O spyware
ele citou aqui alguns tipos de spyware, viu? Ele citou aqui quando ele falou assim, ó, que pega as teclas, tá? Copiar as teclas digitadas. Isso aqui é um tipo de spyware que é o keylogger. O keylogger faz isso aqui, faz esse negócio aqui das teclas. Já quando ele fala do screenshot, né? Quando ele falou aqui do screenshot, tá? É o screen logger, né? O keylogger, key de tecla, logger de registrador, ele é o registrador de teclas. Screen logger, que é o registrador de teclas. Ambos são spywares, tá legal? Ambos são spywares, tanto screen logger quanto keylogger. E eles também, alguns outros spywares, servem para capturar informações e mandar para o servidor do atacante. Essa é a função de spyware. Outra característica que ele coloca aqui, né? Vem sem o quê? Sem o consentimento, nem o conhecimento. O usuário nem conhece que essa ameaça está dentro da máquina dele, nem sabe que está lá, né? Ransomware, vamos falar um pouquinho sobre ransomware. Ransomware ultimamente tem sido queridinho dos concursos. Já tem uns 3 anos que ele está no topo aí da lista das questões de concurso e, é claro, também das ameaças aos órgãos públicos, viu? Não só órgãos públicos, empresas também, muitos estão sendo atacados por ransomware. O que ele faz? Ele é super poderoso, esse tipo de malware, tá? Ele vai lá, ele invade, então ele é inserido, né? Ou o atacante insere ele de alguma forma. Pode ser por um link que o usuário baixa, um arquivo anexo, um cavalo de Troia, o que quer que seja. Ele então entra no ambiente. Quando é executado, ele então toma de conta, ele criptografa ali todo o arquivo ou disco ou o próprio servidor, de forma que a instituição não tenha acesso mais àquele recurso. Então isso é muito perigoso, principalmente quando se trata de um servidor, ele tomar de conta de todo o servidor, né? Bloquear todo o disco de todo o servidor, isso aí já era, né, gente? Então, esse é o ransomware. Qual é o próximo aqui? O próximo é o phishing, um golpe, né? Phishing é um golpe, phishing não é um malware, phishing é um golpe em que o atacante usa de engenharia social, muitas vezes enviado por spam, porque ele vem através de uma mensagem de e-mail, e esse e-mail tem um link para um site malicioso. Nesse site, é um site fraudulento, é um site que imita uma instituição conhecida. O usuário vai ali achando que ele tem que tomar alguma medida, alguma coisa assim, ou fornecer os seus dados para a instituição, sendo que, na verdade, aquele site está hospedado na máquina do atacante. Você digita os dados e envia para o atacante os seus dados aí, as suas credenciais, tá bom? Seus dados bancários, dados sigilosos, credenciais, o que quer que seja, beleza? Próximo aí é o spam, que eu acabei de falar. O phishing, muitas vezes, ele é enviado por meio de spam, que é o quê? Mensagem eletrônica enviada em massa, né? E aí pode conter propaganda, pode conter boatos, pode conter golpes, como é o caso do phishing, né? E várias outras coisas, arquivos com malware e assim por diante, beleza? E o firewall, que não é uma ameaça, pelo contrário, é uma proteção, uma ferramenta de proteção que filtra as conexões de acesso à rede, seja de entrada, ou seja, que está vindo de fora para dentro, seja também de saída, de dentro para fora da instituição, tá legal? Beleza, então? Maravilha, importante conhecer essas ameaças aí, né, que vocês estão vendo, falando aí de cada uma delas para vocês se relembrarem e terem acesso. Eita, agora vem uma pauleira aqui, ó, Linux na nossa tela. Como é que você está de Linux, hein? Como é que você está de Linux? Tá craque de Linux? Tá dominando Linux? E aí, vamos ver? Questãozinha difícil essa aí, hein? Você possui um arquivo que apresenta as seguintes permissões nessa ordem Linux: R-X,
R-WX, R-X. Seu superior quer que conceda permissões totais, completas para todos, porém não quer que o grupo do arquivo tenha permissão de leitura. Indique o comando correto a ser usado, sabendo que o arquivo se chama LDM. Acho que é isso, né? .txt. Em resumo, o mesmo deverá ficar com as seguintes permissões. Ele foi bonzinho, viu? Ele não precisava ter dado isso daqui, mas ele foi muito bonzinho, que isso aqui ajuda a gente a entender melhor, tá? Qual é o comando que vai precisar ser dado para conceder ao arquivo LDM.txt as permissões de permissão total permissão total para todos os usuários, só não para os do grupo do arquivo. Ele não quer que o grupo do arquivo tenha permissão de leitura. Só isso. E aí, pessoal? Vamos lá. Questãozinha difícil, né? Participa comigo aí. Saiu o edital aí, né, pessoal? Maravilha. Não tem problema não. Saiu e vamos lá, vamos nos preparar, né? Lídia, seja muito bem-vinda, viu, Lídia? Participa com a gente, já coloca aí sua resposta, ó. Coloca aí sua resposta que a gente quer saber, beleza? Vai lá, pessoal. Muito bem. Vamos que vamos. Qual o gabarito da questão, pessoal? Gabarito da questão é, portanto, a letra C. Tá? Letra C. Meus queridos. Não é fácil, não. Fresquinho mesmo, né, gente? Fresquinho, fresquinho. Saiu agora há pouco, né? Eu estava agora no site do GRAM. Não tinha visto, mas saiu agora há pouco aí, né? Que bom que vocês estão aí comigo. Vamos lá. A gente tem aqui, então, analista. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha só, eu tô aqui com vocês, ó. Ó, tô aqui na tela, viu? Ó, saiu aqui, né? Técnico, legislativo. Aqui, ó, técnico e analista. Tá? Conhecimentos básicos para o cargo de analista. E aqui, técnico, tá? E o pessoal já coloca aqui, né? Realmente conhecimentos específicos, um bocado de coisa aqui de conhecimentos específicos, né? Um bocado de coisa, nossa, enorme, né? Uau! E realmente não vai ter aqui informática. No de analista, aí sim, né? Vai ter informática aqui. Coisas que nós estamos vendo aqui, inclusive, beleza? Ó, planilhas, células, tal, gráficos, maravilha. Não vai ter Linux, ó que legal, não vai ter Linux. Se não vai ter Linux, vamos para frente. Mas deixa eu só fazer essa questãozinha, porque às vezes você vai fazer um outro concurso que tem Linux, né? Gabarito tá aí, 737, por quê? Vamos lá, vamos entender, olha só. Os comandos lá do Linux, a gente tem aqui, ó, é o chmod, permissão de arquivo, tá? Vai dar permissão a arquivos. O que nós temos aqui, ó? Nós temos o seguinte, é nessa estrutura aqui, ó. Por quê? Porque nós temos, primeiro dígito é o dono que recebe permissão total aqui, segundo dígito é o grupo, e terceiro dígito são os outros. O que ele queria? Ele queria permissão total para os outros, para o dono, mas no grupo do arquivo, o grupo do dono do arquivo, não pode receber leitura. Aí o que a gente vê? A gente vê o seguinte, as permissões são essas daqui, ó. A gente tem a permissão 0, nenhuma permissão. 1,
apenas executar. 2, apenas gravar ou escrever ou alterar. 3, que é a combinação 1 mais 2, é gravar e executar. Ele quer exatamente isso, né? Ele quer que grave e execute, que não leia. Por quê? Porque ler é o 4. 5, que é o 4 mais 1, é ler e executar. 6 é o 4 mais 2, que é ler e gravar. E 7 são os 3, é ler, gravar e executar. Entendeu aqui o raciocínio do negócio? Lembrando o seguinte, hein? Lembrando o seguinte, se eu quero total e sem leitura, então a gente tem aqui, ó, total 7 sem leitura, que é executar e gravar, é o 3. Então, gabarito da questão é esse mesmo, ó. 7 para o dono, 3, que é somente executar e escrever, né, 2 mais 1, para o grupo do dono, e 7 para os demais, que está aqui, ó. É exatamente isso que você está vendo aqui, ó. A gente tem aqui, ó, esse daqui 4, esse daqui 2, esse daqui 1. Esse daqui tá 0, esse daqui vai ser 2, esse daqui vai ser 1. Então aqui, ó, 7, que é o dono, esse daqui 3, que é o grupo, e aqui, ó, 4, 2 e 1, que é 7 também, que são os outros, é o famoso Hugo, né? Beleza, então? Tranquilo, vamos lá, vamos para a próxima. Próxima questão, questão de número 7. Vamos lá, questão de número 7. A planilha da... Isso aqui cai, hein, gente? Tá lá para nós. Vamos voltando lá, olha só. Coisas que vão cair para nós aqui, ó. Olha lá o que vai cair para nós, tá? Olha aí. Word, Excel, PowerPoint, editor de texto, estrutura base de documentos, edição, formatação, cabeçalho, papapá. Vamos aqui que você vê melhor. Tabelas, controle, numeração, estrutura base de planilhas, tal. Somente mesmo o Microsoft Office até agora, né? Não sei se eles colocaram aqui as demais coisas. As aulas com o professor Leonardo Vasconcelos aí, nosso professor aí do grande amigo aí. Um grande abraço, professor Leonardo Vasconcelos, vai pegar essa turma aí. Bom, pessoal, é isso que a gente está vendo aqui, né? Por enquanto, é isso que nós temos aqui, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Questão de número 7, então, a gente tem, portanto, essa mesmo, deixa eu ver. É isso mesmo, questão 7. Sobre Excel, você que vai fazer o de analista, hein? A planilha da figura foi criada no software Calc do pacote do aplicativo LibreOffice. Inclusive, eu acho, gente, que nesse concurso, tanto para técnico quanto para... eu acho que vai acabar tendo aí Lei Geral de Proteção de Dados, né? Em breve vai ter o conteúdo aqui para vocês, tá? Mas é capaz que tenha, né? Deixa eu ver. Esse aqui e esse aqui. Deixa eu ver se vai ter de legislação. LGPD. Vai ter LGPD. Vai ser com o professor Joses, né? LGPD, professor Joses, pegou aí, portanto, e o Rodrigo Cardoso pegou aí a parte de lei. Eu ministro essas duas também, viu, pessoal? E vocês estão muito bem assessorados, o professor Joses e o professor Rodrigo Cardoso. Grande abraço para esses dois mestres, grã-mestres aí, que vocês vão aprender bastante aí com essa galera. Vamos lá, mas se não me engano, treinamento intensivo ficou comigo da parte de LGPD e Lei de Acesso à Informação. Quem já está aí se preparando, né? Estava se preparando antes do edital, o treinamento intensivo já estava disponível para vocês, a parte de LGPD e também
lei de acesso à informação. Só exercícios, mas também tem muito a parte também de muita coisa de teoria, né? Não é só exercício, não. Eu trago bastante teoria. Então, a Lídia está falando aqui, está corrigindo aqui, né? Que é na parte específica do técnico que a gente tem os conhecimentos específicos. Vamos ver aqui. Aqui não falou de informática. Consulta, não falou de informática na parte específica aqui, tá? Beleza, né? Não falou. Mas, deixa eu ver aqui. O que nós temos? Conhecimento específico também não tem aqui, mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui essa questãozinha aqui que fala sobre vai falar sobre Excel, que vai cair pra gente. Vamos lá, então. Ela está falando aqui do Calc, mas serve a mesma coisa para o Excel. Ele fala o seguinte, ó. Em D4, tá? Foi inserida uma expressão que determina a média aritmética entre todos os números das células A2, B2, C2 e D2. Em D6 foi inserida a expressão mod D4, ponto e vírgula 2. Em D8 foi inserida a expressão igual se D6 menor ou igual a 0, ponto e vírgula V, ponto e vírgula F. Nessas condições, a expressão inserida em D4 e os conteúdos mostrados D6 e D8 são, respectivamente, vamos fazer aqui, gente, olha só. O que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Média aritmética de A2 até D2. O que seria? É a média. Aí eu tenho aqui, ó, essa possibilidade, perdão, eu tenho essa possibilidade e essa possibilidade. Por quê? Medir é a mediana e não a média. Mediana é um outro valor, né? Que é aquele valor que está no meio da distribuição. A média é diferente. A média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores numéricos. Então, tá, beleza. Então pode ser, essas aqui já estão descartadas. A e D. Vamos lá. O que a gente tem? Bom, em D4, já vimos a média, né? D6, mod D4, ponto e vírgula 2. O que é o mod? É o resto da divisão, é o módulo ou resto da divisão. O resto da divisão de D4 é 25 dividido por 2. Ora, é o resto da divisão. 25 dividido por 2. Dá quantos daqui, gente? Dá 12, né? 12, sobra 1. O resto da divisão é isso daqui. É um 1 aqui, tá? É um 1. Então é 1. Então não pode ser esse, só pode ser esse aqui. Né? O 1 aí, beleza? Maravilha. Tranquilo, tranquilo. E o último, né? Vamos resolver isso aqui, ó. Se D6 menor ou igual a 0, quem é D6? D6 acabamos de calcular. D6 é o mod aqui, que é 1. Então 1 não é isso. Então isso aqui dá falso. O resultado vai pegar o F de falso, tá bom? Portanto, a letra D é a nossa resposta, pessoal. Vamos lá. Mais uma de Excel aqui, ó, para aquecer os motores, tá? Beleza, então, vamos que vamos, pessoal. Ó, um assistente administrativo recebeu a tarefa de organizar o estoque da empresa por meio de uma planilha do Excel 2016.
resultando na tabela a seguir. No caso em questão, para calcular a média do valor das canetas, ele pode recorrer à fórmula. Olha que interessante, hein? Eu posso usar a média, olha lá, posso usar a média, só que as duas estão erradas. Por quê? Porque toda fórmula tem que ter parêntese, tá? Tem que ter parênteses. Não teve parênteses aqui, tá errado. Mas posso usar o quê? A soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Eu vou e somo, né, que é o que eu estou vendo aqui, ó. Soma, soma, soma. Beleza? Beleza. Mas eu vou somar tudo usando a função soma. Então eu posso somar? Posso. Mas como que eu teria que fazer? Eu teria que fazer desse jeito aqui, ó. Porque eu faço a soma do intervalo todo e depois divido essa soma por 5. Aí sim me dá a média aritmética desse valor. Beleza? Então tá lá. Essa é uma forma também. Já vi uma outra maneira de fazer isso daqui? Foi o seguinte, ó, que aí fica automática, né? É igual a soma de C2, inclusive essa aqui eu mostro na minha aula, tá, gente? Dividido pela conte.num, que é a contagem de células numéricas desse mesmo intervalo, que ele vai dividir pela quantidade de células numéricas desse intervalo. C6. Aí fica automatizado, né? Eu não preciso colocar um número fixo aqui. Toda vez que se eu mudar os valores desse intervalo, ele muda aqui e vê qual que é realmente somente célula numérica. E faz a média para a gente. Isso aqui já caiu em prova uma vez, é mais difícil isso aqui, né? Mas está interessante. Questão de número 9, vamos lá. Sobre internet e intranet, assinalar a correta. A. Para acesso à internet através de uma rede local doméstica, o uso de um ISP é opcional. O que é ISP? ISP é um provedor de internet. Provedor de serviço de internet. Traduzido, né? Em inglês, Internet Service Provider, tá? É um provedor de internet. É opcional você acessar a internet a partir da sua rede local de casa? Não é opcional, tá? Não é opcional, é obrigatório. Você precisa de um servidor, de um provedor. B. Uma intranet utiliza a mesma tecnologia da internet, mas o acesso é privado. Perfeito, isso mesmo, tá? A internet foi idealizada inicialmente para o uso educacional. Não, foi o uso militar, tá, gente? Tanto é que a primeira rede que nós tivemos, né, ela nasceu nos Estados Unidos, que se chama a ARPANET, que foi do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tá? E a letra D, os computadores em uma intranet se comunicam utilizando redes Wi-Fi, sendo redes cabeadas exclusivas para dispositivos móveis. Tudo totalmente contrário, né, gente? Totalmente contrário, beleza? Última questãozinha. Os processadores de texto são aplicativos amplamente utilizados para a criação, edição e formatação de documentos digitais, sendo comuns em atividades administrativas e operacionais. Em relação aos conhecimentos básicos sobre processadores de texto, assinale a alternativa que identifica corretamente a função do recurso de formatação conhecido como alinhamento justificado. Vamos lá? E aí não importa se é no Word, no Excel, ou se é no Word, se é no Writer, né? Aqui vai cair o Word para a gente. O que é alinhamento justificado? Justificado é distribuir o texto uniformemente entre as margens esquerda e direita de um documento. Isso que é a justificação, que é exatamente o que você está vendo aqui, ó. Tudo certinho aqui, ó. Né? Então você está vendo esses dois aqui, está justificado, este parágrafo está justificado, beleza? Isso é a justificação aqui, alinhamento justificado, beleza? Então,
Muito bem, pessoal, assim chegamos ao final da nossa live aqui.